Então vamos lá. Vitória, eu vou pedir para você desligar o seu microfone. Aí quando você quiser falar, você só liga ele, porque tem uma TV, Tá eu bom. acho. Tudo falando. bem. Isso. Vamos lá, então. Pessoal, estamos agora, então, na nossa próxima letra, né, do alfabeto, que é a letra Epsilon. Como a gente já está vendo, né? Então, assim, só para a gente reforçar algumas coisas, até porque a Vitória está chegando agora também, ela vai só ver como que funciona a aula agora. Cada letra, então, que a gente está vendo, a gente está tendo também com ela um vocabulário, né? Então, vocabulário é uma coisa, assim, fundamental na aprendizagem de qualquer língua, né? Você sabe, quem fala inglês aí, quem arranha alguma coisa de outras línguas, sabe que não há como aprender línguas sem você memorizar palavras, né? Tem uma bronca aí da pedagogia moderna de falar, não, você não pode memorizar, você tem que aprender, né? Mas isso funciona com muita coisa, mas com língua não funciona, né? Com língua é memorização mesmo, do jeito mais tradicional possível, né? E aí é importante que a gente memorize essas coisas para a gente ter algum conteúdo para poder começar a entender os textos, né? Isso é muito importante. Também para a gente começar a ir articulando também, né? A forma de pronúncia, né? O som das palavras, né? E aí tem alguma coisa de gramática já, que a gente já está vendo também. E também será muito importante a memorização mais para frente, quando a gente for trabalhar com gramática mais aprofundado nos verbos, né? Porque vocês sabem que no português temos lá os verbos, né? Aqueles verbos que são perfeitos, né? Os verbos que têm lá uma perfectibilidade melhor, mas tem os defectivos, né? E os imperfeitos, né? Que você tem que decorar um por um. Em qualquer língua isso funciona assim, né? E aí no grego também vai ter esses verbos que não tem uma conjugação verbal normal, que não é só uma terminação, mas muda, radical, muda. Então, decorar coisas no grego é fundamental, né? O Fred, vocês estão usando, né, noções do grego bíblico, né? A gramática. E você percebe que a cada capítulo da gramática ela te dá um tanto de palavras para você decorar, né? Isso aqui é método normal, não tem outro jeito de fazer, tá? Se tem outro jeito é imersão, que é você ir lá, vai morar lá na Grécia, e aí só vai ouvir grego o tempo todo, aí você se força, né? Mas no nosso caso, que nós estamos aprendendo para instrumentalizar, é isso aí. Então, por isso a gente fica bastante tempo numa letra, pegando os vocabulários, aprendendo semântica e tudo mais. Só para nós nos contextualizar novamente. Bom, essa próxima letra, então, é a letra Epsilon, como eu tinha falado, né? Epsilon. O Epsilon maiúsculo, ele tem essa forma aqui, que é idêntica ao nosso E maiúsculo. Então, notem que nós já tínhamos aprendido uma outra letra que tem o som de... Não, aprendemos ainda não, vamos aprender. Nós vamos aprender uma outra letra que tem som de E, que está aqui, ó. Que é a letra eta, né? A gente já falou sobre ela antes, mas não aprendemos ainda. Então, nós temos dois E's em grego, né? Temos um E que é fechado e o outro é um E aberto, né? Ou seja, né? Lembrando que, por que nós temos esse E aberto e o E fechado? Porque no grego não tem diferença na vogal tônica, né? As vogais, quando elas são tonais, elas não sofrem modificação fonética. Então, como não tem essa diferenciação, os dois sons são aproveitados em duas vogais diferentes. Acontecerá a mesma coisa com a vogal O. Você terá a ômicron, né? A vogal O aberta, O, e o ômega, que é a vogal fechada, O. Então, com isso, nós teremos no grego, na verdade, 7 vogais, né? 7 vogais, cujos sons nós já conhecemos em português, só que eles só vão variar ainda por causa da questão da entonação. Bom, então esse é o epsilon, como eu disse para vocês, o epsilon maiúsculo, ele é idêntico ao nosso I maiúsculo, idêntico, né? E o epsilon minúsculo, ele pode ter tanto essa forma aqui, que vocês estão vendo, né? Que é uma forma que, assim, como está no computador, já fica mais, né, com umas firulas ali, né? Mais arredondadinho, né? Mais bonitinho e tal. Também tem essa outra forma que está nas palavras aqui embaixo. Também pode ser. E aí, ele tem o mesmo formato de um E, só que você não pode fazer o E cursivo em português, né? Não pode fazer aquele Ezinho assim. Né? O epsilon, na verdade, ele é mais ou menos isso, né? Ele é o E maiúsculo na forma não é pequeno, né? Naquela escrita que não é... Esqueci agora. A gente letra de forma, né? Forma, né? Não, mas não é letra de forma, né? Ela é a outra escrita, né? A de forma é a de cima. Cursiva, isso? A cursiva é assim, ó, né? Como a gente faz a minúscula, né? Mas a maiúscula é desse jeito aí, né?
A maiúscula é igualzinha a letra de forma, né? A minúscula é bem parecido também, né? Assim, não é nele de computador, mas é mais ou menos isso, né? Não é muito diferente também da maiúscula, só que ela é menor. Se você for escrever, se você for... depois a gente vai pegar uns pergaminhos, né, mais pra frente, e aí eu vou mostrar como que eles escreviam essas letras na mão no mundo antigo, né? Vocês vão ver que ela é só a letra menor, na verdade, né? Ela é só a mesma forma, só que ela é um pouquinho menor. Isso quando você tem os pergaminhos que são minúsculos, né? Porque lembrando que na maior parte das vezes, os pergaminhos são todos escritos em maiúsculo, né? Então a gente vai ver isso também mais para frente. Bom, aqui eu coloquei a transliteração, né? E até que é um erro, né? Porque eu coloquei como se fosse E com acento, né? Na verdade, aqui é mais som do que transliteração. A transliteração dessa letra é um E normal. Só que você não pode ler como E, você tem que ler como E. Daí a razão pelo que eu coloquei o acento, né? Então, epsilon é sempre E. Tranquilo? Beleza. Então, tá bom. Então, bom, a primeira palavra aqui, ela, na verdade, ela, além de ser, né, uma palavra muito importante, ela também é da classe das palavras, né? Ela também pode funcionar como substantivo, mas também é um pronome, né? E ela é bem conhecida, já é um cognato também da nossa língua. Cognato não, a gente conhece essa palavra em português também. Como que nós vamos pronunciar isso aqui? Ego. Perfeito. Da máquina aqui. Ego. Vocês lembram, por acaso, como é que chama esse sinalzinho aqui, ó, em cima do epsilon? Eu não lembro. Eu lembro que você falou, mas eu não lembro agora. Então vamos relembrar, então. Tem que buscar lá na anotação. Mas pode lembrar. Vamos lembrar, então, não tem problema. Notem que todas as palavras que estão nesse vocabulário aqui, elas têm esse sinalzinho em cima. Algumas, o sinalzinho está virado, né? No caso, para mim aqui, né? Para a direita e outros para a esquerda, né? Eu gosto de falar assim, alguns estão virados para fora da palavra, né? Que é o caso da primeira aqui, e outros estão virados para dentro da palavra, que é esse sinalzinho aqui. O nome deste sinal é aspiração. Isso mesmo. Aspiração. Também podemos chamar de espírito. Que é a mesma coisa, né? Aspirar seria, né? Assoprar, né? Então é a mesma coisa, né? E a aspiração em grego, ela tem duas formas de aparecer, como nós já estamos vendo na primeira palavra que vocês já leram, né? Que é a palavra ego, e na segunda palavra ali que a gente vai ler daqui a pouquinho, né? Quando ele aparece como na primeira palavra, aspiração branda. Quando ele aparece como na segunda palavra, nós chamamos de áspera. E aí a gente já viu isso na outra aula, mas estamos reforçando, né? Então, todas as vezes, isso é regra, tá? Regra da língua grega. Todas as vezes que a palavra começa com vogal, todas, tem aspiração. E a aspiração, ela vai, via de regra, na primeira vogal. Acontecerá algo diferente na segunda palavra que vocês estão vendo ali. Por quê? Porque naquele exemplo, nós temos um ditongo. E aí, quando tem o ditongo, a aspiração pula para a segunda vogal. Só o sinal. Então, qual que é a regra? A regra é toda palavra grega que começa com vogal leva a aspiração. A aspiração pode ser branda ou pode ser áspera. E ela sempre estará em cima da primeira vogal da palavra, via de regra. Com as exceções de quando for ditongo, que ela vai estar na segunda vogal. A pergunta: alguma consoante pode levar a aspiração em cima? Pergunta retórica, porque a resposta é sim. Uma única consoante, que nós vamos aprendê-la ainda, que é a consoante Rho. Né? Essa consoante é a única consoante que pode levar uma aspiração. E quando ela levar essa aspiração, será sempre áspera. Tá tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo, Ed? Tranquilo, sossegado. Tá.
A aspiração branda, ela não altera nada na pronúncia e nem na transliteração da palavra. A aspiração branda, ela devia ter alguma função na língua grega lá, né? Talvez em uma entonação diferente, talvez alguma razão diferente, mas como a língua chegou para nós, hoje, ela não tem mais nenhuma função, a não ser a de permanecer lá, como um sinal, né, que identifica que a palavra começou com vogal e que não deve ser alterado. Então, nós não sabemos mais o que a branda mudava e, para nós, ela não muda nada. A áspera, no entanto, que é a segunda aqui, ela muda muita coisa. A gente já vai ver isso, então. Voltando à palavra, então, nós temos a palavra ego. E aqui é outro caso de exceção. A palavra ego, ela termina com ômega. Portanto, ela deveria ser verbo, né? Exatamente. Isso. Mas aí tem as exceções, né? Toda hora, né? Língua é assim mesmo. Língua toda hora tem alguma exceção. E essa é um deles, tá? Então, ego não é verbo, apesar de terminar com ômega. Qual é a tradução da palavra ego? Eu. Perfeito. Então, a tradução é o pronome, né? O pronome da primeira pessoa, eu, primeira pessoa do singular. A máquina aqui. Então, eu. E essa palavra nós vamos utilizar na frente de todos os verbos que tiverem terminação ômega. Então, agora, a partir de agora, nós não vamos ler mais, por exemplo, balo, como nós líamos antes. Mas nós vamos ler ego balo. Ego balo, eu jogo, né? Entendi. Bem, então é o pronome e também tem uma carga semântica gigantesca. Né? Por quê? Porque ela funciona como pronome, de fato, né? É o pronome eu. Só que esse pronome eu carrega consigo muitos elementos de sentido que vão sendo construídos desde o mundo grego até o mundo moderno, né? Para quem estuda psicologia, para quem estuda psicologia, né? Você tem o ego, né? Na psicologia, que é uma instância psíquica que divide lá, né? Na sua psíquica tem o ego, o superego, o ego. Então já é uma coisa assim mais complexa. Claro que não pode aplicar isso à língua grega, porque ela é posterior, né? Freud é muito posterior. Então, aplicar o conceito de ego freudiano à Bíblia é um anacronismo, é um erro de interpretação. Fora de época, né? Fora de época, perfeitamente. Né? Mas o eu, ele tem uma significação de identidade, certo? Então, os gregos já conheciam, né, esse sentido da palavra, né? Tanto é que esse sentido também vai ser compartilhado no mundo hebraico. Vamos lembrar que uma das palavras, né? Aliás, a palavra mais sagrada no judaísmo, né, no mundo hebraico, é aquele tetragrama, que representa o nome de Deus. Certo? Uhum. Vocês lembram do tetragrama, né? Lembrando. Eu não sei. Então, aquele tetragrama, né, que são as consoantes, né, YWHW, né, YWHW, da onde vem a palavra Yahvé, Jeová, Javé, né, tal, ela é uma tentativa, né, ela é uma tentativa de materializar textualmente, né, linguisticamente, nós chamamos isso de textualização, né, de textualizar uma noção, uma ideia, um conceito, que é aquele conceito falado por Deus para Moisés na sarça ardente. Então, quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus não fala o seu nome, né? Deus fala uma característica dele mesmo. Ele fala, eu sou. Certo? Eu sou. Então, esse eu sou, na língua hebraica, ele na conjugação verbal, né, do hebraico, que é kahal, né, aquela conjugação verbal, ela é uma conjugação verbal sem tempo. Como ela é sem tempo, ela expressa, na verdade, uma qualidade de ação, que é uma ação plena, né, planificada.
Então nós traduzimos por eu sou, mas poderia ser traduzido por eu fui, por eu serei, por eu sempre. Não existe tempo verbal no hebraico, né? Os verbos hebraicos, eles não indicam primeiramente o tempo verbal, assim como no grego, tá? Os verbos indicam primeiro a qualidade da ação e não o tempo da ação. O tempo da ação, ele é implícito, né? O que é explícito é a qualidade, implícito é o tempo. É diferente da nossa língua, né? Que é o contrário, né? Deixa eu só fazer uma pergunta também, Zé. Só partir para essa parte do eu sou aí, que me pareceu aqui. Esse eu sou também não estaria também condicionado à cultura do hebreu de caracterizar o indivíduo pelo nome? Sim. E exatamente por isso que Deus não dá um nome. Por quê? Porque na cultura hebraica, entendam como começa o Gênesis, né? Começa lá que Deus foi criando tudo por meio da palavra dele, né? Tudo. Deus cria o homem e fala para o homem, agora você dá nome para as coisas. O que vem depois disso e domine sobre elas. Ou seja, tudo que você nomeia, você domina. É assim que funciona a mente hebraica. Tudo que você nomeia, porque você é dono, né? Se eu dou nome para alguma coisa, eu sou dono dela. Deus não dá um nome porque ele não deixará ser dominado por nada. Então, é como se Moisés quisesse dizer, Deus, mas como é que eu te controlo, né? Como é que eu vou ser o dono do seu poder, né? O dono da sua autoridade? Aí Deus fala para ele, não, Moisés, você não vai ser. Esquece isso. Você vai saber algo de mim, mas não vai me dominar. E aí Deus fala, o que eu sou é isso aí. Nossa, fez todo sentido agora. Certo? Então, toda a estrutura fez sentido agora. Não pode dar nome. Perfeito, né? Não pode dar nome, né? Por quê? Porque quem dá nome para alguma coisa, controla aquela coisa. Certo? Então não pode dar nome. Notem que o nome Jesus, ele foi dado por Deus. Não foi dado por Maria. Olha. E há um outro nome, que é o Emanuel, né? Emanuel, que é o significado do que significa Cristo, né? E que é muito bem retratado numa obra, por exemplo, do Ariano Suassuna, chamado O Auto da Compadecida, onde ele chama Jesus de Emanuel, né? E Jesus fala lá, né, no Auto da Compadecida, eu tenho muitos nomes, né? E todos esses nomes são atribuídos por Deus, não por homens, porque ele não pode ser controlado, né? Aí fica a pergunta, né? Bom, de onde vem o Javé, né? O Yavé, né? O Já, né? Sei lá, o Jeová. São tentativas de controle, né? São tentativas de religiosamente e institucionalmente controlar esse Deus. Dizendo assim, não, o meu Deus chama Jeová. Que é um desvio, né? É um desvio. Fez sentido porque acontece hoje também nos dias assim, com muita frequência. De uma maneira diferente, mas acontece. Então é isso aí, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque quando o eu sou for traduzido para o hebraico, ele vai ser ego em mim. Ou seja, o eu ali, ele vai vir com esse pronome aqui. Só que no Novo Testamento, como ele é grego, né? Ele não vai usar... Como quando for traduzido do hebraico para o grego, aquela passagem de Moisés, né? Que está na Septuaginta, ele vai traduzir essa palavra como ego em mim. Eu sou. Né? No Novo Testamento, aparecem várias vezes Jesus falando isso. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a minha verdade. Né? Eu sou... E o que ele está fazendo aqui? Ele está chamando aquela referência hebraica. Olha. Ele está dizendo assim, ó, você lembra do eu sou lá? Então, eu sou aquele lá. Só que eu sou aquele lá com um predicativo a mais, com uma característica a mais, né? Geralmente é com uma substantivação, né? Ou seja, eu sou a luz, eu sou a palavra, eu sou o pão, eu sou o caminho, né? Que indica novas características daquele Deus do Antigo Testamento que agora ele se revela um pouco mais no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento terminar, quando Atos começar, na verdade, né, os evangelhos terminarem, nós vamos saber que esse Deus, ele tem uma triunidade, né? Ele tem 3 pessoas. E aí já entrando lá numa questão mais teológica. E os cristãos
começarão a nominar esse Deus de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas enquanto nós estamos nas páginas dos evangelhos, nós não temos a noção clara ainda de que o Espírito Santo é uma outra pessoa. Não temos essa noção. Então nós temos uma noção, quando começam os evangelhos, de que existe um único Deus, e nós temos uma noção de que, de alguma forma, esse único Deus encarna. Somente depois de Atos é que nós vamos começar a construir essas fórmulas trinitárias, né? Principalmente no pensamento de Paulo. E aí a gente vai ter que fazer isso mais cuidado mais para frente. Mas enquanto Jesus está vivendo, ele usa a expressão ego em mim para identificar-se com o eu sou do Antigo Testamento. Ego, então, é uma palavra muito importante. E aí ela ganha uma nova carga semântica aqui, que não é grega, que é hebraica. Ou seja, é uma carga que liga isso à identidade divina, à identidade de Deus. Ok? Então, vamos lá, então. Próxima palavra aqui. Você sabe que é Y quando ela não for assim, cadê o nu? O ni, na verdade, né? Então, o Y, ele tem essa forma aqui, né? Vou colocar mais abaulada, certo? Mais abaulada. Você está perguntando quando é Y ou quando é? Nu. Não, ela será U só nesse caso, por exemplo, ela será um ditongo aqui, então ela será U. Ela será Y quando ela estiver sozinha. Tá? Mas a gente vai ver isso também quando chegar lá no Y. Daí eu vou explicar melhor como funciona ela dentro da língua, tá? Então seria risco. Lembra que isso aqui é risco. E aqui nós temos, de fato, um verbo. O primeiro presente indicativo. Isso, no presente indicativo. Mas olha só, aqui, diferente da palavra de cima, nós notamos que a aspiração ela é diferente, né? A aspiração está virada para dentro da palavra, como eu disse para vocês. Então, ela é uma aspiração? Para dentro da palavra, a aspiração ela é... Perfeito. Aspiração áspera. E agora vamos entender... Perfeito. Na branda, a gente sabe que não muda nada, certo? Agora, na áspera muda. E a gente tem que entender e aprender isso agora, tá? O que vai mudar na áspera? Olha só. Na aspiração áspera, você sempre vai colocar... Primeiro, você vai pronunciar a palavra com um som gutural antes da primeira vogal, ou na primeira vogal. Então, ao invés de risco, vai ser risco. Risco. Isso. Garganta, né? Quando você vai fazer isso, é gutural, né? Então, esse som arranhado, né? Alemão? Isso, esse som é um som muito forte na língua árabe, né? O árabe usa muito, né? Esse som mais garganta, né? Mais áspero, né? Então, a aspiração áspera, né? Então, a primeira coisa que ela muda pra gente é a pronúncia, né? Toda vez que ela aparecer, ela vai mudar a forma de pronunciar a primeira vogal da palavra. Então, fica risco. Tranquilo? Tranquilo. Mas ela também muda uma outra coisa. Ela também muda na hora de você transliterar a palavra. Porque quando eu transliterar essa palavra aqui, eu não vou... Se eu fizesse assim, né? Se eu colocasse aqui, ó, dessa forma, eu não ia saber que a forma grega dela tinha uma aspiração áspera lá. Né? Porque no português, eu não tenho como simbolizar isso. Vai acrescentar um R, então? Vai acrescentar, não um R, vai acrescentar um H. H. Uma aspiração áspera acrescenta um H quando? Onde? Na frente da primeira vogal da palavra. Tudo bem? Então, aspiração áspera acrescenta um H na frente da primeira vogal da palavra. Ah, mas a aspiração está na segunda vogal. Tá.
Só que ela vai colocar o H na frente da primeira vogal, por causa que aqui é um ditongo, e ela vai fazer o efeito dela, o efeito fonético dela, recair sobre a primeira vogal também. Daí vem, então, réurisco. Réurisco. Essa palavra aqui a gente conhece ela em português. Não assim, a gente não usa ela traduzida, mas a gente conhece a palavra em português. Que a gente fala que é a palavra que um matemático grego utilizou quando ele fez uma descoberta. O matemático Euclides. É o Eureka, né? Eureka, exatamente, né? Perfeito. E aí essa aí é a tradução mesmo. Então, a tradução é eu encontro. Eu encontro. Eu encontro. Pode ser eu acho, mas veja que o acho, né, tem aquele sentido do encontrar, né? Não no sentido do eu acho de achar coisas, né? De pensar coisas que não são. Isso, né? Então, eu prefiro colocar eu encontro, né? Porque é mais preciso, né? Mas é tipo, né? É como se eu dissesse, né? Eu descobri, eu encontrei, na verdade, né? Eu encontrei o quê? Encontrei a verdade. Ok? Beleza. Isso, né? A palavra eureka vem daqui. Que o Euclides tenha dito isso é um mito, na verdade. Nós não temos certeza que ele disse não, mas é atribuído a ele essa palavra. Então fica aí, né? É isso aí mesmo. Como questão, né? Aqui nessa próxima palavra, nós temos duas coisas bem interessantes também acontecendo que vão nos informar já sobre pontos gramaticais, né? Vamos primeiro tentar pronunciar. Qual que é a pronúncia disso aqui? Ergo. Não, ergo. 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 Não vem falar com esse seu R de carioca, não, Fred. Não é ergo, nem ergo. É ergo. Ergo. Isso. Ergo. Bom, o que temos nessa palavra? Primeiro, né? Nós temos aqui, em cima da mesma letra, né? Dois sinais. Um é uma aspiração e o outro é um acento. Para a gente perceber que não tem... que a aspiração não é um acento, tá? A aspiração não é um acento. A aspiração é um sinal. É um sinal. Por isso que ela pode ser acentuada. Outra coisa que nós temos nessa palavra é que ela tem essa coisinha aqui, ó. Embaixo. Isso. Nó. É isso aqui, né? Então, esse aqui é uma vogal. Que ela tá numa forma que nós chamamos de forma subscrita. Vou anotar aqui para vocês. Isso, é um iota, né, que é o nome da vogal, é um iota subscrito. É igual um sinal maçorético, né? Parece, né? Parece sinal maçorético, né? Mas não tem muito a ver, não, né? Mas parece isso mesmo. O iota subscrito, ele vai acontecer quando? Quando houver uma vogal longa no final da palavra, seguida de iota, que é o izinho, né? O izinho tá aqui, ó, é que nem aqui, tá? Esse i aqui de baixo. Esse iota subscrito é a mesma coisa disso aqui. É a mesma coisa. O que acontece? Né? Como essa vogal aqui, ó, é uma vogal longa, e a gente vai aprender isso mais para frente também. Mas como ela é uma vogal longa, esse iota, ele deveria estar aqui na frente dele. Ele deveria estar assim, na frente dele. Como ele é uma vogal longa, esse iota, ele vai para baixo da palavra e fica aqui subscrito. Entendeu? Então, na hora de transliterar, você tem que transliterar ela, porque ela é uma letra também, mas ela só está subscrita. Então, Ergói. Isso. Só que você não pronuncia ela. Ergo. Perfeito. Então, você vai falar ergo, mas você vai transliterar ergói. Bem? Tá tranquilo ou tá complicado? Não, tá de boa. Tá tranquilo. Tá de boa? Então tá bom.
Então, ergoi. E essa palavra, ela também está presente na nossa língua. Ela é um cognato. Isso aí é do verbo erguer? Não, Não é? não. Ela vem da palavra, dela deriva a palavra ergonomia, ergonômetro. Do teste ergométrico. Eu estico. Boa tentativa. Mano. Isso! Aí já matou. Eu ia pensar aqui agora. Eu ia pensar agora aqui, ó. Isso, é isso aí mesmo. Você acabou de falar. Você é um bichão, hein, Fred? Você já falou as duas traduções. Porque a palavra ergo pode ser a palavra trabalho, como pode ser a palavra obra. Teclado ergonômetro é um teclado, né, que é feito para você trabalhar. Cadeira ergonômica, exatamente, né? Então, você quer alguma coisa ergonômica, é alguma coisa que ela é feita para que você trabalhe melhor, né? Vamos dizer assim, né? Então, é a palavra trabalho. Lembrando, não terminou em ômega, tá? Terminou em iota. Não é verbo aqui, então não cai naquela exceção que a gente estava falando aqui do ego, né? Da palavra de cima. Essa aqui é uma palavra boa, né? Eclesia. Lembra que esse aqui, ó, ele tem um som de S, tá? Ele não tem som de Z. A então eclesia. É cia, exatamente. Né? É eclesia. Eclesia. Em português, nós costumamos dizer eclésia. Coisa, né? Mas isso aí em português, tá? Em hebraico, em grego, eclesia. Eclesia. Perfeito. Alguém arrisca, né? Bom, tradução? Cara, traduzir como igreja, eu acho que é muito vazio. Igreja. Congregação. Ó, a gente vai fazer isso já, que é decompor a palavra. A gente já vai fazer isso já. Mas o Lennon tá certo na minha opinião. Eu não gosto de traduzir essa palavra por igreja, mas é a tradução, né? É uma tradução, perdão, né? Eu acho que assim, ficaria, pelo menos, porque eu vou falar porque eu já vi, né? Eu já estudei sobre essa palavra, principalmente sobre o termo em si. Aí eu posso até estar enganado e ser corrigido aqui agora. Mas essa eclesia teria um sentido mais ideal, né? Segundo o que eu vi aí estudo, seria a união dos templos vivos de Deus. Não a palavra em si, talvez o conceito seja esse. Isso, o conceito. Mas esse conceito é um conceito eclesiológico, né? Assim, é um conceito mais teológico, tá? A palavra eclesia, ela Tem era... um livro aqui, no livro. Palavras-chave tem. Tem, né? Exatamente. Tem. Perfeito, tá lá, né? Essa palavra, ela é utilizada no campo político da Grécia Antiga. Olha. Então, ela não tem nada a ver com religião quando ela aparece na história, né? Ela é usada para identificar uma instância política na Grécia Antiga. Em Atenas, principalmente, né? Vocês sabem que Atenas é o berço da democracia. Né? E na democracia ateniense, apesar dela não ser exatamente, né, assim, como a gente pensava o ideal de democracia, porque somente eram cidadãos de Atenas, né? Os homens maiores de idade e nascidos na cidade. Né? Então, se você não era homem, se você não era maior de idade, se você era estrangeiro, você não é cidadão de Atenas. Você não pode ter direitos em Atenas. Né? Mas o que era maior de idade para eles? Não é 18 anos. Maior de idade, para eles, quando você faz um processo, um rito de passagem. Geralmente entre 12 e 14 anos. E aí isso acontece também nas tribos indígenas, né? Isso, é o rito de passagem, exatamente. Aí cada cidade grega, ela terá um rito diferente. Por exemplo, a cidade espartana, ela manda os meninos de 12, 13 anos para a selva, para eles ficarem isolados durante um ano, vivendo sozinhos, né? E aí, ou eles retornam vivos, ou não retornam. É uma maneira eugênica, né, de você já ir eliminando quem é fraco, né? Quem não serve para guerra, né? Crianças que nasceram também com algum defeito também, elas são mortas e abandonadas. Isso é o estilo espartano, né? De você promover o rito de passagem. E aí, cada cidade grega vai ter a sua forma de passagem. Se a cidade grega ela é mais marítima, a forma de passagem será
talvez a construção de um navio, talvez a primeira navegação. Em algumas, por exemplo, na obra de Ulisses, na Odisseia, né? O filho de Ulisses, vocês conhecem a obra, né? Mais ou menos, né? O filho de Ulisses, que é o Telêmaco, ele só é considerado maior de idade quando ele ganha bigode, né? Então tá bem associado aí à noção da puberdade, né? Mas você sabe, né, que o bigode ele pode aparecer mais cedo ou mais tarde, dependendo da genética da pessoa. Então não tem uma idade, né? Você não conta lua, você não conta sol, sóis, você não conta os anos dessa forma, né? No mundo hebraico, é entre os 12 e os 13 anos, que você faz um ritual também de passagem, né? Então é sempre mais ou menos essa faixa aí, tá? Entre os 12 e 13, mais ou menos, né? Que vai ser, geralmente, o rito de passagem, né? Na nossa cultura, nós colocamos o rito mais para 18 anos, né? Quer dizer, nós temos reminiscências, né, na verdade. Nós dizemos 18 anos porque é a maioridade civil, vamos dizer assim, né, no direito. Mas nós ainda mantemos alguns ritos, por exemplo, como a festa de debutante, né? Da menina quando tem 15 anos, né? Que é uma reminiscência cultural, né? Antropológica, né? Do antigo rito de passagem. Que era assim, né? A menina menstruava, ela tinha que casar logo para ter filhos, né? E ela tinha filhos já com 15 anos, né? Então, as meninas casavam muito cedo. E o debutante era uma festa para apresentar essa menina que acabou de menstruar para a sociedade, para poder vir os pretendentes e fazer as negociações familiares, né? Então, vai depender de cada momento cultural, de cada cultura, ter os seus próprios ritos de passagem, né? O Lennon deve ter visto um monte de rito de passagem estranho lá em Manaus, né? Lá na Amazônia. Não, e minha avó contava muito também, né? Né? De colocar a mão lá na luva de formigas, né? Isso, de você meter a mão, né, no formigueiro, sair pendurado e segurar, sair numa árvore lá. Minha avó contava até uma de que saía da árvore num cipó e aí ele tinha que saía, né, tipo flutuando, segurando o cipó mesmo, no pêndulo, e aí ele tinha que segurar na outra ponta, porque senão ele ia se esborrachar na árvore, entendeu? Se ele segurasse ali... Hã? Minha avó contava uns negócios loucos assim, mano. É isso, né? Ou ficar em cima de um toco lá. Isso, era. Então, tem vários ritos, tá? Vários ritos. Aí não tem como a gente determinar qual deles a gente vai falar aqui, então, assim, isso é variante, né? Variante. Exatamente, perfeito, cultural, antropológico, né? Bom, voltando à questão aqui que eu estou falando, então, em Atenas, né? Há uma democracia, essa democracia não é para todos, é para maiores de idade, homens que nasceram em Atenas, né? E aí o que acontece? Todas as decisões da cidade, todas elas, quando eram decisões assim que envolviam a cidade, por exemplo, vamos para uma guerra, né? Vamos construir um novo edifício público. Você tinha que chamar as pessoas que poderiam tomar decisões, ou seja, todos os cidadãos, né, para poder participar. E o nome dessa reunião de cidadãos era a eclésia. E vamos traduzir de maneira muito mais precisa como assembleia. Esse é a tradução melhor. Assembleia é a melhor tradução para esta palavra. Em que pese que existe uma igreja chamada Assembleia de Deus, né? Que seria Igreja de Deus, né? Ou seja, eclésia tonteon, né? Então, vem daí o nome, ok? O que é uma assembleia? O que é assembleia, então? O que é eclésia? Eclésia é uma reunião de pessoas. No caso que o Lennon já colocou aí, né, a questão dos templos vivos, né? Isso já é uma elaboração teológica que vai dar um novo sentido à palavra eclésia no texto bíblico. Tudo bem? Então, assim, esse sentido, ele é um sentido válido, o que o Lennon colocou, ele é válido para o texto bíblico, mas ele não é válido para a palavra. A palavra, ela tem um sentido anterior ao texto bíblico de assembleia apenas. E aí ela vai ganhar uma conotação toda especial. Aí o Fred, ele falou bem, né? Ele falou sobre a decomposição da palavra, porque é uma palavra composta aqui. Essa palavra, ela é composta de dois vocábulos gregos. Uma preposição, que é... Deixa eu pegar aqui em grego mesmo, para ficar aqui. Symbol. Acho que essa vai. A preposição ek e a palavra, o verbo, né? Kalel.
Kalel. Então, essa palavra, eclesia, ela é a união desses dois vocábulos aqui. O vocábulo ek, que é uma preposição, e o vocábulo kalel, que é um verbo. A preposição ek significa de dentro para fora. Ah, então entendi já. E a preposição kalel significa eu chamo. Chamados para fora, né? Tem gente que dá essa tradução, né? E essa seria não uma tradução, mas seria a origem etimológica da palavra. Uhum. O que essa palavra significa? Como compõe essa palavra, né? É como a gente compor a palavra guarda-chuva, né? Claro, se a gente pensa na palavra guarda-chuva, não faz sentido, né? Porque o guarda-chuva não guarda a chuva, né? Mas ele te guarda da chuva. Então, o sentido assim, tem uma coisa de guardar, tem uma coisa de chover, você junta as duas, forma guarda-chuva, e é o nome de um objeto. Aqui nós temos uma preposição ek, o verbo kalel, formou as duas, nós construímos aqui um substantivo, na verdade, né? Então, qual é o sentido de eclesia? Eclesia é um chamado de dentro para fora. E aí você pode aplicar isso teologicamente também ao conceito de igreja, né? Ao conceito de assembleia, que é esse conceito teológico que o Lennon estava falando, né? Chamados de dentro de onde para fora de onde. E aí, eu chamo a atenção de vocês para a gente pensar teologicamente esse conceito em um sentido durativo. O que significa durativo? É um sentido na verdade, não é durativo que eu quero usar. É durativo, mas eu quero usar outra palavra. Constante? Constante, exatamente. Constante, né? Ou seja, se nós pensamos, né? Se nós pensamos que nós vamos chamar de dentro de alguma coisa para fora, nós podemos pensar que eclesia era algo como pensar em chamar do mundo, né, de dentro do mundo, para fora do mundo. Isso está correto, né? Eu saio do mundo, da vida carnal do mundo, para uma vida espiritual. Mas o sentido continua valendo depois. Então, você também é chamado o contrário, o de dentro da igreja, dentro do mundo espiritual, para o mundo, que é o sentido do evangelismo, que é o sentido da comissão, né? Que é o sentido da caminhada do evangelho. A missão, perfeitamente. Então, kalel vale tanto para aquele que vai ser chamado à conversão, como também vale para aquele que vai ser chamado para a missão. Teria uma relação com o que o Paulo fala lá em Romanos 12, de não vos moldeis, né, com esse mundo, mas seja transformado, usando a palavra de metamorfose? Perfeito, né? Perfeito. Ele vai usar a palavra metamorfose aqui nesse texto, e vai usar também a palavra metanoia em outros textos, né? Metanoia, Metamorfose, que é a noção de forma, e metanoia, que é a noção de mente. Noia é mente, né? Então, é bem isso, Lennon. Você é chamado de dentro de uma forma mundana, né? De uma mente mundana, para você ter uma mente diferente. E com essa mente diferente, você é chamado novamente para ir ao mundo para poder disseminar aquele Isso, conteúdo. fez sentido agora. Para imergir as pessoas do mundo no evangelho. Isso. Na verdade, você vai pulverizar o evangelho, né? E quando alguém for imerso nesse evangelho, ele saiu do mundo. Aí sofre o processo de novo, né? Ele sai do mundo, aí depois ele volta e vai pegando, né? Ele vai testemunhando, ou seja, ele vai aspergindo, né? E aí, em alguns, terá um mergulho, ele sai e volta. Então, é um processo cíclico, tá? Então, por isso que o mais correto seria crer para dentro de Jesus, não crer em Jesus. O correto seria exatamente nisso, né? Você não crê em. Na verdade, nem crer é uma palavra boa. A palavra melhor é, assim... A palavra melhor é fidelizar. Fidelizar. A gente vai chegar lá mais para frente, mas assim, a palavra crer, ela pressupõe, né, que você
acredite. Aí eu pergunto para você, né? Se você basta acreditar, eu tenho que dizer para você que até o demônio, até o diabo acredita em Deus. Isso. Então, assim, se acreditar bastar, então qualquer convencimento já forma um fiel, já forma um crente, né? Mas o contrário não é verdade. Uma vez que eu acredito, eu tenho que ter uma responsabilidade de fidelizar, né? Entendi, e agora, então, creio, né? Eu acreditei, e agora eu fidelizo. Isso é o que nós chamamos de fé. É a ação, isso aí é a ação da graça recebida, não é? Ação da graça recebida. Porque quem recebeu a graça vai adotar um outro comportamento não porque quis, mas porque recebeu a graça e essa graça recebida fez com que adotasse um comportamento diferente. Isso, mas vamos lembrar que a gente não pode dizer que a graça ela faz o trabalho sozinho, né? É preciso haver uma sinergia. Uma sinergia nesse processo de fidelização. A graça... tá certo, né? Então, a graça... Jay Carson vai chamar isso aí de responsabilidade, né? Isso, perfeito, né? Jay Carson, né? Para a língua portuguesa, o Nicodemos vai falar isso, o princípio da responsabilidade, né? Perfeito. E lembre-se que esse princípio da responsabilidade é um princípio da santidade, não da salvação. Isso. Porque a salvação é o ato de Deus dar a graça. A santidade é o ato de eu me comprometer com essa graça. E é nesse ato que eu tenho o conceito, né, de fé, que não é crer, mas é fidelizar. Fidelizar. A gente vai trabalhar isso bem bonitinho quando a gente pegar lá no Pi, né? Que vai ter lá a palavra pistis e pistel, e aí eu vou explicar de onde veio a palavra fé em língua portuguesa, de onde veio a palavra crer em língua portuguesa, e aí você vai ver como que foi um processo de tradução equivocado. Foi um erro de tradução, né? Na verdade, não, foi um erro. Foi uma má tradução que gerou essa noção de crer. Então, a frase seria correta, então, fidelizar para dentro de Jesus? Isso. Ou você fidelizar, você pode fidelizar em Jesus, ou no Jesus, ou para dentro dele, porque fidelizar aí é uma palavra pesada, né? Uma palavra assim que exige um comprometimento, né? Que não é só uma disposição mental, mas é uma disposição comportamental. Isso é muito importante, né? Tim Keller fala muito isso, né? Tim Keller, isso aí. O Tim Keller fala o evangelho, ele é para transformar o mundo, não é para te tirar dele. Isso aí. Tanto é que, olha, presta bem atenção, né? Quando você vai ler na Bíblia, você percebe uma coisa. Não é o céu o lugar do homem. O lugar do homem é a terra. Tanto é a terra que é nela que ele vai morar pela eternidade. Quando o Apocalipse termina, ele fala novo céu e nova terra. Nunca é o céu. Quando a gente morre e vai para o céu, isso é uma passagem, isso é um momento. Porque o lugar do homem é transformação, é transformar a terra, né? É transformar a realidade, vamos dizer assim, né? Uma curiosidade, né? Que a gente foi puxando esses assuntos aí eu lembrei lá de Gênesis também, que assim como tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem aquela do conhecimento da vida. Aquele que for fiel até o fim, dá cheio de comer da árvore da vida, né? Perfeito. Então, no jardim, no novo céu, será o mesmo jardim, né? Porque Deus fala de novo céu e nova terra. Isso. Então, o que é o Apocalipse? O Apocalipse nos diz que, no final, nós vamos voltar ao início. Isso. É como se nós fechássemos... né? Muito legal, isso aí, muito legal mesmo. Um grande ciclo. Então, a ideia de que nós vamos morar no céu é só uma ideia, que é só uma noção transitória, e que se nós ficarmos muito fixados nisso, nós viramos gnósticos. Ou seja, nós desprezaremos o corpo em nome somente de uma coisa espiritual. Matéria ruim, né? Então, a dimensão cristã é uma dimensão material e espiritual ao mesmo tempo. Por quê? Porque o cristianismo defende categoricamente, teologicamente, que haverá uma ressurreição do corpo. Ou seja, esse corpo não é ruim. Ele só está... transformado. Esse corpo vai ser transformado. Esse corpo, mas é esse corpo. Sim. Não é outro. É esse corpo. Então, esse corpo aqui, ele é bom.
É Só que aquele, que tá? é Ele tá aquele que numa não vai situação... pecar mais. Perfeito, exatamente. Tranquilo? Tranquilo. Isso tudo que eu tô falando tem a ver com a última palavra aqui, ó. Escatos. Escatos. Perfeito, Léo. Perfeito. Mas aqui nós temos essa nova letra que nós não tínhamos visto ainda, que ela parece muito com um X aí, né? É o CH, né? A transliteração. Isso. E aí nós transliteramos ela como CH. É isso que eu queria chegar. Então, é assim que translitera, tá? É escatos. Ah, precisa de dica? Escatologia. Ah, escatologia. Isso, perfeito, né? Último. 10-0. Vai pagar 10 aí agora. Já aprendeu agora. Escatóis aí, ó. Esses militares, te contar, viu? Então, olha lá, ó. Escatos, então, é a palavra para último, tá? Último. Essa palavra, ela também tem dois sentidos, na verdade, né? Ela tem o sentido de coisas últimas, ou seja, daquilo que finaliza alguma coisa. Finalizar aqui não é no sentido de finalidade, mas de dar fim, né? De acabar, né? Então, escatos, né? O que apareceria num filme grego, no final do filme, quando aparece o The End, né? The End, embaixo em grego seria escatos, né? Ou seja, né? Ideia de fim, né? Último. Finalização. Mas também tem, na nossa língua, ela também tem um sentido de indicar coisas assim, não, coisas nojentas, coisas abjetas. Por exemplo, um ato pedofílico de um adulto com um recém-nascido. Isso é algo escatológico. Tipo, que nem aquela frase que a gente usa muito assim, ó. Nem que você fosse a última Coca-Cola do deserto. São coisas que nós consideramos assim abjetas, né? Isso é muito utilizado no sentido jurídico, tá? Então, assim, fulano cometeu um crime escatológico. O que é um crime escatológico? É um crime Horrendo, né? horrendo, assim, altamente horrendo. Utiliza-se essa palavra também quando vai identificar determinados tipos de parafilias, de expressões sexuais que utilizam, por exemplo, fezes, ou que utilizam algum tipo de violência muito, muito, muito pesada, assim, né? Então, também esse sentido também, de mencionar coisas abjetas, né? Coisas de último calão, de último grau. Tranquilo? Tranquilo. Mas para a teologia, escatos ou escatologia é a doutrina das últimas coisas. Últimas coisas. Não vou nem dizer a doutrina do fim, né? Porque a escatologia não é do fim. A escatologia é do fim, que eu falo do fim do mundo, né? Mas é das últimas coisas que hão de acontecer. Por que não é o fim? Porque o mundo não tem um fim, né? Ele sempre tem um recomeço, né? É um novo céu, uma nova terra. Então podemos dizer o fim deste mundo, mas não o fim do mundo, né? Isso não existe, né? O fim da presente era, mas não o fim do mundo, né? Vamos fazer mais uma letra, que essa aqui tem poucos vocábulos. Né? Bom, essa aqui, ela é complicada de eu escrever para vocês aqui. Eu vou tentar, mas com o computador. A letra, o nome dela, né, é Dzeta. Zeta. Imagine como se fosse um D na frente, tá? Então, Dzeta. Tá? O Dzeta maiúsculo tem essa forma aqui, a forma de um Z, normal. E o minúsculo é essa forma aqui, que é difícil de desenhar aqui com o mouse. Que ela é, então... não vou conseguir. Mas vocês vão tentar fazer no lápis aí, né? Depois, qualquer coisa, eu mando um desenho dela, eu mando um videozinho dela fazendo lá. Mas ela é basicamente assim, né? Você faz lá, deixa eu pegar aqui. Você faz lá, né? Uma primeira voltinha, e aí faz tipo um sigma, né? Uma primeira voltinha em cima, tipo um sigma. E ela é transliterada pela letra Z. Incisório.
Lembra que eu falei para vocês, né, que por isso que não pode ser eclesia, né? Eclesia. Porque se fosse porque o sigma tem som de S, nunca tem som de Z, né? Agora, o problema é que também essa letra, quando nós transliteramos, ela vem como Z. Só que nós não pronunciamos ela como Z. Nós pronunciamos ela como DZ. Sempre nós pronunciamos DZ, mas nós vamos transliterar como Z. Porque não tem uma letra em português, né? Não tem uma letra no alfabeto ocidental que a gente usa, né? Que identifique esse som. Não tem. Então, a gente acaba ficando com o Z apenas. Bom, a primeira aqui é uma palavra que é... Qual que é a palavra? Zoe. Zoe. Perfeito, isso aí, Zoe. Lembrando que tem, né, o perfeito. Como que é? Tradução? Vida. Perfeito. Zoe. E da onde vem a palavra zoo, né? Zoológico, zoonoses, né? Zoologia, né? Então, tudo que vem de zoo, em português, vem de zoe. E é grego, né? Palavra para a vida. Embaixo, nós temos a forma... Isso aqui que é interessante, ó. Embaixo, nós temos a forma verbal de zoe. Qual que é a pronúncia aí? Eu vivo? Hã? Eu Pronúncia. vivo? Pronúncia. Ah, pronúncia? Zal. 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 E aí, Zal. a tradução é essa aí que o Delão falou, né? Eu vivo. Vamos ver, aqui nós temos essa questão, né? Ó, nós temos um substantivo, né? Vida, que é transformado, embaixo está na forma verbal. Zal. Por que eu não coloquei nenhum versículo aqui? Porque essa palavra aqui não está na Bíblia. Não existe em nenhum lugar da Bíblia a palavra zal. Mas existem as outras conjugações. Zés, zomem. Então existe viveremos, né? Existe mas a palavra. Aí aquela tradução que tem, que fala assim, que não sou eu, mas que vivo. Mas Cristo vive em mim. Né? Então vamos ter que olhar. Palavra. Vamos ter que olhar lá para ver qual que é a palavra lá. Se eu tiver certo, né? Que eu procurei antes no Censo Bíblico para ver. Se tiver certo, a palavra lá ela deve estar conjugada de alguma outra forma. Uhum. O eu vivo ali não deve ser no presente do indicativo, da voz ativa, né? Deve ser uma outra conjugação. Mas depois a gente dá uma olhada nisso aí, tá? Beleza. Mas só para a gente ver aí a forma verbal. Aí aqui uma coisa importante, né? Que eu gosto de mencionar, né? Em grego, existe outra palavra para a vida. Que é a palavra eu acho aqui. Tem que ser. Mas essa aqui, ó. Bio, é? Bio ou... É grego também, né? O bio é grego, grego também? De biologia, né? Que é grego. É que eu não sei onde está o sigma final aqui no meu teclado. Mas bios, né? Ou bio, né? Bios também é vida, né? E por que eu falo dessa palavra aqui? Uma palavra também que não tem na Bíblia também. Porque existe um autor que ele não é um bom autor, mas ele é um autor influente, conhecido. O nome desse autor é Kenneth Hagin. O Kenneth Hagin, ele ficou muito popular por escrever uns livrinhos, né? Uns livrinhos da teologia dele e colocar nos livros dele sempre palavras gregas e fazer um jogo linguístico para poder explicar uma teologia. Ele tem um livro chamado Zoe, né? Zoe, a própria vida de Deus. Isso, perfeito. E nesse livro, ele vai opor teologicamente a palavra bios e a palavra Zoe. Vai dizer assim, ó, Zoe é uma vida especial de Deus, enquanto bios é a vida bruta, né? É a vida vivida, né? A vida de qualquer ser sem Deus, né? A vida sem Deus é bios.
A vida com Deus é de Zoé. Isso é bobagem, besteira, né? Coisa da cabeça do cara, tá? Logo, é o mesmo cara, exatamente, né? Então, tu dizes. Hein, Isaac, eu achei aqui, ó, tá aqui o Dzeta e o ômega com um sinal em cima, com tipo acento circunflexo nosso. Tá, é Dzo. Isso, Dzo. Então ele tá conjugado aí, eu tenho que depois ver a conjugação. Mas não tem Dzal, né? Não, tem não. Então ele tá conjugado aí, deve ser uma voz passiva, uma voz ativa, ou algum tipo de particípio, a gente tem que ver direitinho isso aí. Mas tranquilo, aqui, ó. Então deixa eu explicar uma coisa, então. Bios é a palavra que os gregos utilizavam para identificar todo tipo de vida. E zoe é a palavra que o grego utiliza para identificar a vida animal. Então, por exemplo, uma planta é bios. Um cometa, ele está vivo para o grego, é bios. Os planetas são entidades vivas, bios. O que é o bios? Bios é qualquer coisa que está viva. Zoe é qualquer vida animal, e aí contando o homem também. Então, o grego vai diferenciar entre a vida no geral e a vida que movimenta-se. A vida que movimenta-se é a vida animal. Por isso, ele vai utilizar o termo zoe. A Bíblia, ela não utiliza o termo bios em nenhum lugar. Ela só utiliza o termo zoe, para identificar sempre vida no sentido da vida em movimento. Então, quando ele fala, né, vida eterna é zoe aion, né? Ou seja, a vida eterna. Que vida é essa? É uma vida que não é uma vida natural, uma vida da coisa material, mas é uma vida que tem um sentido de movimento. Última palavra. Zelos. Dizer. Zelos. Isso. É essa mesma, né? A tradução é justamente... Aqui é um cognato perfeito, né? No nosso caso. Porque ela significa exatamente aquilo que a gente translitera, né? Então, a palavra é zelos e a tradução pelo. De zelar, né? Cuidar, zelo, né? de cuidar. Poderia ser, né? Zelo ou cuidado. Tem um grupo religioso na Bíblia chamado zelotes. Zelotes. Zelotes vem de zelos, né? Ou seja, eram os... Isso, né? Os zelotes, eles eram um grupo... Ele é um grupo de... É uma força, vamos dizer assim, ligada aos fariseus, né? Eles eram o braço armado, né? Exatamente isso, né? E você tem lá, né? Você tem dois grupos políticos mais teóricos, né? Que eram os saduceus e os fariseus. E aí você tinha também dois grupos armados, né? Que era do lado dos fariseus, os zelotes, e do lado dos saduceus, os sicários. Eram dois grupos armados, né? E aí você tem outro grupo, tem outros dois grupos famosos também, que é o grupo dos herodianos, né? Que eram aqueles que acreditavam que Herodes era o Messias. E aí eles não vão ter um grupo armado, porque eles são um grupo ligado à política, né? Então eles vão ter a própria força armada do Império, né? Na sua defesa, né? E você também tem o grupo dos essênios. E esses eram contra a violência, então não tem grupo armado deles, né? Esses vão ser os bonzinhos que vão morar no meio do deserto. Quem que era os saduceus? Os saduceus eram os sicários. Até hoje a palavra sicário significa isso, né? Assassino, né? Significa aquele mercenário, né? Os sicários, eles eram conhecidos assim porque eles carregavam uma adaga pequena, chamada sica, né? Que ela ficava escondida nas mangas das roupas, né? E aí eles faziam assassinatos a facadas, né? De desafetos políticos. Então, se tinha alguém lá, né, que não era, que os saduceus queriam eliminar, eles chamavam um sicário e ele ia lá e assassinava, né?
Diferente dos zelotes, que eles eram mais um grupo, uma guerrilha, né? Mais um grupo armado, assim, de oposição. Mas será que é usado isso lá em João 10, lá, que diz que o mercenário não é pastor? A gente tem que ver, né, se a palavra é essa lá. Eu não tô lembrado. Que alguns traduzem como mercenário, né? Algumas Bíblias traduzem como... Tem que olhar qual que é a palavra lá. Mas sicários sicários é um grupo. É um grupo, né? É um grupo de pessoas que eram ligadas aos saduceus, que por isso eles eram um grupo, não vou dizer paramilitar, porque não chega a ser isso, né? Eu gosto mais da palavra mercenário porque eles faziam essas missões de assassinato mais específicas, né? Depois a gente pode conversar mais pra frente, depois a gente conversa sobre os grupos, tal, né? Sobre as tendências, sobre a teoria, sobre, né? E tem uma questão política interessante de ver sobre isso aí, né? A gente pode conversar sobre isso mais pra frente, porque até já deu tempo já. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo. Vitória, o que você... Tá tranquila? Tá de boa? Sim, tudo certo. Tá bom. Então, gente, por hoje é só.